Por quê? Eles tentam ter o alcance que você, por exemplo, tem, que outras pessoas que têm mostrado para a população através da internet as consequências legais do que está sendo feito. Na verdade, a internet ela é só um veículo. Tem gente que escreve um livro, tem gente que, como você, escreve vários, tem gente que vai para a internet, tem gente como eles que anda tentando dar entrevista na mídia aí vendida. Olá, seja bem-vindo ao canal Cast do Dantas, um canal para você, cristão conservador. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações. Neste vídeo impactante, juristas e especialistas discutem a manipulação da mídia, a distorção da verdade sobre a suposta minuta do golpe e as manobras do sistema para sufocar a liberdade de expressão. Revelações sobre como o STF está usando o poder de forma questionável, o desrespeito à Constituição e a tentativa de censurar vozes críticas ganham destaque. E eu ia falar uma palavra, esse danem-se as consequências. Sabe o que a gente é jurista de internet? Porque a gente vai na universidade, vê a coordenação e fala, o ministro não gosta do que você fala. Isso acontece comigo, tá? Então eu sou um jurista de universidade que tem que ouvir isso, o ministro não gosta do que você fala. Porque isso vem por debaixo dos panos. Aí vai lá, você enche a tela e fala, enche a tela, enche a boca e fala o que quiser. Porque eu estou revoltado de viver a minha vida desse jeito e vocês irem fazer troça. Vocês não podem fazer troça porque vocês só fazem troço. Mas, Pavinato, isso só demonstra a fragilidade deles moral, intelectual, como seres humanos. Por quê? Eles tentam ter o alcance que você, por exemplo, tem, que outras pessoas que têm mostrado para a população através da internet as consequências legais do que está sendo feito. Na verdade, a internet ela é só um veículo. Tem gente que escreve um livro, tem gente que, como você, escreve vários, tem gente que vai para a internet, tem gente como eles que anda tentando dar entrevista na mídia aí vendida, né? Então, só que eles não conseguem ter o alcance. Então, eles vêm menosprezar um trabalho que outros estão tendo sucesso. Porque a verdade é que na internet, é por isso que eles querem regulamentar a internet, eles estão perdendo o debate, porque está muito claro. O devido processo legal acabou, eles estão descumprindo todas as leis. Mas o problema, Ana Paula, não é que eles estão perdendo debate, eles não debatem. Você veja o que o Sebastião Coelho fez. Ele vem com uma pergunta, ele não dá a resposta. E a população está vendo, então eles não têm alcance, eles não conseguem fazer com que, apesar deles terem a força e conseguirem impor a vontade deles na força, eles não estão conseguindo passar a credibilidade em cima do que eles estão fazendo. A população toda está vendo, e muito por causa da internet, por isso a raiva deles com relação à internet. Com relação à minuta, eu queria dizer o seguinte, é porque não existe essa minuta, é por isso que ela não está nos autos. Houve um documento, que não é uma minuta de golpe, que estava circulando na internet, inclusive. Recentemente eu vi até o coronel Gerson Gomes falando em um dos seus vídeos nas redes sociais, que ele tinha esse documento, que esse assunto era debatido em vários momentos nas lives, nas mesas de debate, para ver se havia uma saída institucional. Uma saída institucional, de acordo com as regras da Constituição, que teria que ser ainda até votada pelo Congresso, não é uma minuta de golpe. E isso circulava nas redes sociais. O resto, aí a imprensa começou a criar a narrativa de uma minuta de golpe que não existe, que não foi assinada por ninguém, que era apenas a discussão de uma possível saída institucional que não tinha nem tempo hábil para ser feita. Então não teve minuta de golpe, por isso ela não está nos autos e por isso ele corre da pergunta. E houve momentos ontem, houve um momento de bastante tensão ontem no julgamento, porque outros advogados confrontaram também, falando a questão de não ter acesso às provas, etc, e que ele reagiu de forma até explosiva. As pessoas até ficaram, assim, digamos, não vou dizer assustadas, mas foram pegas de surpresa com a veemência da resposta do ministro Alexandre de Moraes, que vem dando sinais de que está sem equilíbrio emocional algum. Nunca teve. Vem dando sinais que está sendo... Nem lá no discurso de posse ele teve. E sabe de uma coisa que revela muito também? Revela muito quando ele vem fazer esse joguinho, se invadisse a sua casa, você pediria anistia? Vale lembrar que em 2017, salvo engano, o Flávio Dino, quando viu o MST
arrebentando Brasília, invadindo tudo, ele disse, é o povo entrando na sua casa. Por que ele não está dizendo isso agora? E aí, o que mudou? A Constituição de 88 é a mesma desde 88, gordinho. E sobre isso, Vivi, essa fala que ele menciona, né? Ele diz isso ontem no julgamento. Recentemente, na Globo News, uma daquelas jornalistas lá, que eu não sei o nome delas, estava com o celular na mão e falou que estava recebendo uma mensagem de um ministro. É uma mais velha, ela? Sei lá. Cantanhede. Ela estava com o celular na mão e ela falou que estava recebendo do ministro, não falou o nome, de um ministro. Essa pergunta. Mas é falecido ou vivo que ela está recebendo? Não, a mesma coisa que o Alexandre de Moraes falou ontem. Não, a assessoria de... olha bem. Era o Alexandre de Moraes. Olha bem. Delação premiada, colaboração premiada. O que diz o parágrafo 9º do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, que só tem acesso aos autos o juiz, o Ministério Público e o delegado. Então a delação do Cid só tinha acesso aos autos, nem a defesa do Cid, porque a lei não exclui a defesa. Então só tem acesso o Moraes, o Gonete e o Andrei. Aí eu pergunto, quem é que estava vazando para a Globo News? O Moraes, o Gonê ou o André? Porque aí ele não abriu o inquérito para investigar. E tem outra, João, esse negócio aí, se invadissem a sua casa. Eu acho que a Praça dos Três Poderes, porque todo o poder emana do povo, é a casa do povo. Ou ele está tratando a Praça dos Três Poderes como a praça dele, porque de fato ele está demonstrando isso. Invadiram a Praça dos Poderes, e os poderes são todos meus, e o povo que se... Veja, Pavinato, respondendo objetivamente a pergunta do Alexandre de Moraes, se invadissem a sua casa, fizessem tudo isso, você seria a favor da anistia para essas pessoas? Sim, eu seria, porque se elas fossem condenadas, invadiram minha casa, quebraram meia dúzia de livros, defecaram na minha mesa, não agrediram ninguém, não, deram esfaquear o livro. Livro falso. Livro falso da estante. Rasgaram, fizeram tudo, aí falou, você seria a favor da anistia para elas? Sim, se já tivessem presas há 2 anos, o crime fosse esse, de dano... Sim, seria porque faria. Não faz sentido. Falar na legislação não prevê nem essa pena. Então seria que elas saiam lá, que lamento que cometeram o crime, que me indenizem, que saiam sim, seria a favor. Porque a coisa do golpe, né, como você mencionou esse teatro, a população percebe o ridículo disso, porque você fica imaginando qual seria o posterior do golpe. O Bolsonaro se nomearia o Bolsonaro primeiro do Brasil, faria uma estátua para ele, a coisa não faz sentido nenhum. É um crime impossível, sem armas, sem força policial, de exército, de nada. Sim, ele precisaria ter um plano mínimo para o posterior, né? Eu tomei o poder, agora eu sou o Bolsonaro primeiro, meu sucessor é o Flávio Bolsonaro, depois, né, ele virar como que ele ia ser? Um imperador aqui no Brasil? Então eu só acho lamentável toda essa situação, mas você vê, o STF incorporou isso, como você disse, agora tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim, dar traços de legalidade. Esses próprios debatezinhos que tiveram ali no julgamento é para isso, para depois o jurista papel higiênico, que é o oposto do jurista de internet, falaram, teve até debate devido ao processo legal, os ministros foram questionados, é para eles falarem isso. E caso a gente funde a Associação dos Juristas de Internet, eu estou disposto a participar, eu também sou um jurista de internet, acho legal, e que bom, né? Tenho certeza que ela terá até mais membros, quem sabe, que a própria OAB. Professor Suano. Eu vou falar de uma maneira bem séria, tá? Eu tive o privilégio de ver o professor Oliveiros fechando o jornal Estado de São Paulo, fazendo o que deveria sair no dia seguinte. Eu tive o privilégio também de ver o Milton Cardoso chegando meia hora antes da rádio, e ele fazia um editorial em que ele lia depois. Por qual razão eu estou falando isso? Eu não tenho necessidade de bajular ninguém, muito pelo contrário, não bajulo ninguém. Quando eu tenho que dar porrada, eu dou porrada mesmo, quando eu gosto, ponto final. Mas por que eu estou falando isso? Porque a introdução que você fez, a exposição lógica e clara que você fez aqui no início, você deveria transformar isso num texto, e esse texto ele vai ser muito bem lido historicamente. Tá? Eu trabalhei com arquivos e por isso posso dizer, a importância do que você esclareceu aqui, como várias outras vezes, ela é gigantesca. Tá? E por isso, transforme isso num texto, só o que você falou aqui, porque isso já tem um peso histórico. Tá? Eu vou começar falando, foi muito legal você ter falado do Kafka. Realmente, o que está acontecendo juridicamente é o processo do Kafka. Nós estamos vivendo o teatro do absurdo.
E isso é tão claro, nunca o Kafka foi tão presente e o teatro do absurdo nunca foi tão concreto como nós estamos vivendo no Brasil. Ele jamais imaginou que aquilo que ele estava escrevendo pudesse ter concretude fora do que aconteceu na Alemanha, mas pudesse ter concretude em algum outro local. Tá? Porque ele era tcheco, na realidade ele era da República Tcheca, ou eslovaco, alguma coisa assim. Tá? Mas ele é interessante, porque se a gente vive o processo do Kafka, nesse caso, a gente vive a metamorfose da oposição, porque nós somos transformados em baratas. É o que nós somos para eles. Nós somos baratas. E o povo está sendo transformado no Artista da Fome, que é um dos livros que ele mostra o desespero daquele que vive o seu dia a dia apenas para sobreviver, porque não vai restar mais nada. Então, quando você trouxe o Kafka para mim, foi maravilhoso, porque ele configura a nossa realidade. E a realidade é tão concreta que a gente vê o vexame que foi diante de um juiz de verdade, o comportamento de um falso juiz, porque para mim aquilo não é comportamento que se possa ter. Ele não se comportou nem como um promotor, ele se comportou como um mal educado, que enquanto o desembargador, eu sempre vou chamá-lo de desembargador, porque ele conquistou esse título, tanto quanto ele conquistou o título de advogado. Enquanto ele estava perguntando, ele foi interrompido para dizer, virá. Virá quando? Você estava diante de um juiz que estava simplesmente dizendo não tem nenhum processo legal, isso aqui não tem jurisdição, nós não temos Estado nem Estado de Direito nós temos, porque o Estado de exceção já deixou de existir, você configurou de uma maneira espetacular. Estado de miséria. É o Estado de miséria. Aí você configurou de uma maneira maravilhosa quando você conseguiu, isso vai ser lembrado também historicamente, eu quero ter a oportunidade de escrever um livro sobre isso, do que você falou, colocando como um fascismo acadêmico, que é o que eles estão fazendo. É exatamente o que Salazar fez. Você conseguiu configurar, praticamente que o Sebastião Coelho, o desembargador, desculpa, eu sempre vou lhe chamar assim, só que o Salazar era intelectual. E a gente tem que fazer justiça ao Salazar. Baixíssimo. Que foi fascista, amigo de Hitler, ele tem que fazer justiça a ele, porque o nível dele era alto perto disso aqui. O nível desses é muito baixo. Eles estão transformando-se na era da mediocridade. É curioso que quando o Caivan também trouxe, disse, o objetivo de uma anistia é apaziguar. Só que eles não podem apaziguar. Se nós vivemos um fascismo acadêmico, interpretado por eles não podem apaziguar, porque o fascismo, ele se constrói na mobilização constante da massa em perseguição ao inimigo comum. O inimigo comum são os opositores, configurado numa figura Bolsonaro. Basta ver o vexame que é tentarem colocar o Bolsonaro numa situação de ridículo, como eles estão fazendo nesse momento. Precisa ter, então eles não podem apaziguar, eles podem utilizar um instrumento político, que é o indulto, para tentar fazer de conta que um indivíduo que foi descondenado e é alguém que não se pode ter confiança nenhuma, se torne presidente, para que ele possa concorrer aos maiores benefícios da história, porque ele simplesmente deu indulto para indivíduos que são em infantaria, segundo aquela senhora. Primeiro, eles não podem apaziguar. O fascismo não pode ter apaziguação. Por qual? Apaziguação ou apaziguamento? Agora, apaziguamento. Não teve o apaziguamento. Não pode ter, porque eles precisam ter um inimigo comum para manter a sociedade mobilizada. Esse é o primeiro ponto. Com aqueles indivíduos marxistas, eles não podem apaziguar, porque o processo de finalização de paz só pode dar quando não tiver mais classe social. Isso é no fim da história. Até lá, todos os instrumentos são válidos. Aí tem os marxistas como o Dino. E o sistema não pode apaziguar, porque se o sistema, e aí isso é todo esse conjunto de cupins que tomaram conta do Estado brasileiro e descobriram que nós não abolimos a escravatura por uma razão simples, porque eles precisam de escravos, que é o povo, para eles viverem nos seus bilhões, passando finais de semana com 170... dá para passar um final de semana 179 bilhões? Dá para passar um final de semana, porque isso é o natural para eles. Porque pelo mérito, eles jamais conseguiriam ir no Paride. Jamais conseguiriam. Porque eles não teriam recursos para pagar. Mesmo que eu, particularmente, sou do estilo que gosta de entrar em restaurante para encher o bucho. E não para fazer degustação. Eu gosto de encher o bucho. Ponto. Porque eu sou assim. Mas veja, eles não teriam jamais pelo mérito essa capacidade. Então eles precisam ter esse conjunto de escravos. E o sistema precisa ter esses escravos. Exemplo dos escravos, aqueles indivíduos que saíram na pandemia
lá da periferia para garantir a porcaria da comida da elite, porque eles não queriam ouvir o que o Bolsonaro estava falando, que era simplesmente vamos atrás da vacina, mas vamos atrás da cura por intermédio do remédio. E quem deve buscar a cura são os médicos, são que eles é que sabem fazer a ciência médica. Não é juiz, não é isso, não é aquilo, não é a porcaria de um biólogo de internet. E era o que o Bolsonaro falava, mas não. Vamos fechar todo mundo, destruir a economia, que a gente vê depois, e fazer com que os escravos sirvam a uma determinada elite, porque era o que interessava para eles. E para isso, e eu já encerro, é assustador quando você falou mais Brasília, mais Brasil, menos Brasília, que era o sonho do Bolsonaro, o que esses senhores fizeram. Eles conseguiram ser tão perversos que para destruir o Bolsonaro, eles brincaram com o mais Brasil, menos Brasília, tirando todos os poderes do presidente da República, dando a ele apenas o dever de jogar dinheiro para que cada indivíduo fizesse, cada prefeito ou governador, fizesse licitação, porque é estado de situação excepcional, fizesse licitação, usasse ao bel prazer o dinheiro do povo para tomar suas decisões políticas e não as suas decisões, que eram decisões corretas, adequadas para organizar a sociedade brasileira. Eles tiveram a perversão de criar a ideia do mais Brasil, menos Brasília, para destruir o Bolsonaro e trouxeram para si a decisão final. É aquilo que nós determinamos. Nós estamos deixando esse conjunto de prefeitos fazerem o que quer e o que querem, porque nós queremos destruir o Bolsonaro, apenas por isso. Então, quando a gente olha, a situação não é só patética, cara. Ela é uma situação em que eles deixam muito claro que eles não precisam aprender nada. Não é que todos nós aprendemos todos os dias. E o que eles dizem, nós ensinamos todos os dias. Eles fazerem a brincadeira com a porcaria que foi feita, de uma piada que começa com a Carmen Lúcia, vai pro Dino e faz um comentário imbecil daquele. Talvez ele saiba falar de juros, mas ele não sabe nem por quê não se permitiu juros. Sabe por que não se permitiu juros? Porque os juros é taxar o tempo, e o tempo pertence a Deus. Era essa a razão, mas a sociedade evoluiu e a própria teologia e os líderes religiosos interpretaram qual era a grandeza de você poder, sim, taxar o tempo. Olha, eu vou pedir um favor. Nem isso eles